Em todas as questões de circuito, a primeira providência que o aluno tem que tomar é reconhecer de que circuito ele está falando. Nós estudamos 3 tipos de circuito no ensino médio para turmas regulares: o circuito simples, o circuito paralelo e o circuito série. Quando você tem a fusão do série com paralelo, você chama esse circuito de misto. Como é que a gente identifica o circuito? Primeira coisa, a fonte de tensão. Aqui nós temos o maior potencial, que está representado aqui, e o menor potencial, que está representado aqui. Essa diferença de potencial permite o movimento ordenado de cargas saindo de uma corrente convencional do maior potencial para o menor potencial. Essa corrente é chamada de corrente total, e essa corrente total já foi uma expressão utilizada no Enem. Nós observamos que essa corrente total ela passa por um amperímetro, então esse amperímetro já dá o valor dessa corrente total. O valor da corrente total é de 2 amperes. Essa corrente total vai encontrar um nó. Ao encontrar um nó, a gente já sabe que a corrente se divide. Ela vai se dividir em duas. Uma corrente que vai passar no resistor R1, que é a corrente I1, e uma corrente que vai passar no resistor R3, que chamaremos de I3. Mas nós podemos observar que a corrente I1, que passa no resistor R1, é a mesma da corrente I2, que passa no resistor R2. Assim sendo, nós observamos que R1 e R2 estão em série. Por quê? Porque a corrente I1 é igual à corrente I2. Na associação série, a corrente que passa em todos os resistores é a mesma. Aí agora nós vamos colocar os pontos potenciais. Esses pontinhos potenciais são importantes na hora de identificação do circuito. Por exemplo, se eu chamar este potencial da bateria de A, nós vamos ter então este potencial aqui também A. Por quê? Porque enquanto não tiver uma resistência, não haverá efeito Joule, não haverá queda de tensão e o potencial vai ser o mesmo. Nós chamaremos o menor potencial da bateria de B. Enquanto não houver resistência, você coloca no fio o mesmo potencial. Então, este nó daqui também vai ser B. A gente percebe, então, que o ramo que contém R1 e R2 tem os potenciais A e B. E o ramo que contém R3 também tem os potenciais A e B. Ou seja, você tem o ramo que contém R1 e R2 em paralelo com o ramo que contém R3. Por quê? Porque na associação paralela, a DDP aplicada a todos os ramos é a mesma. Então, o que nós vamos fazer? Em todas as situações de circuito, a gente precisa achar a resistência equivalente para que a gente possa achar a corrente total. Porém, a corrente total é dada. Como é que ela seria encontrada? Achando a resistência equivalente de todo esse circuito. Se todos os resistores são iguais a R, a resistência equivalente vai ser igual a R mais R em série, que estará em paralelo com uma outra R. Então, nós teremos aqui em cima a soma de R mais R com o produto de R, e embaixo a soma dos 3 resistores que são iguais. Essa é a resistência equivalente final do circuito. Assim, nós teremos a resistência equivalente igual a 2R ao quadrado sobre 3R. Simplificando o ao quadrado com R, nós teremos isso 2R sobre 3. Nós podemos então utilizar com essa resistência equivalente a expressão da corrente total, que seria dada a corrente total pela tensão entre os pontos A e B, que eu vou chamar de VAB, dividido pela resistência equivalente, que nesse caso foi 2R sobre 3. Assim sendo, nós teremos que a diferença de potencial entre os pontos A e B, substituindo a corrente total pelo valor de 2 A, será dado por 4/3 de R. Vamos chamar a atenção para uma seguinte situação. A resistência R1 é igual a R, a resistência R2 é igual a R, e estão em série. Resistores em série são chamados de divisores de tensão, e quando as resistências são iguais, as tensões são iguais. Então, neste caso, a tensão que nós temos aplicada ao resistor R também é de 6 volts, assim como o do resistor R1. Para que a gente possa achar a corrente que passa em I2, basta a gente imaginar, então, que a tensão entre os R1s e R2 é uma diferença de potencial A e B, exatamente essa que a gente achou. Então, o que a gente faz? A corrente I2, que eu quero achar, vai ser o VAB sobre a resistência daquele ramo, 2R. Substituindo o VAB, nós encontraremos, então, que I2 vai ser igual a 4/3 de R dividido por 2R. Simplificando o R com R e o 4 com 2, esse valor vai ser 2/3 de ampere. Para que a gente possa achar, então, a potência aplicada ao resistor R2, sabendo que a tensão é de 6 volts e que a corrente que nele passa é de 2/3 de ampere, a gente vai usar que a potência elétrica é igual a V vezes I. Então, a potência elétrica vai ser igual à tensão de 6 volts
vezes a corrente de 2/3 de ampere. Simplificando 3 com 6, que vai dar 2, a potência elétrica vai ser de 4 watts. Gabarito correto, letra A.